Outra questão agora, velocidade média MR1. TRI 601, habilidade, caracterizar causas ou efeito dos movimentos de partículas, substâncias, objetos ou corpos celestes. Ei, tudo bom? Prof. Breno aqui, seu professor de física na internet, e eu tô passando aqui só pra te contar que esse vídeo ele é um corte de uma live que eu fiz corrigindo a prova inteira do Enem, ok? E eu fiz a correção em ordem crescente de dificuldade, então acompanha aí o vídeo, entende bonitinho, a gente vai falar das habilidades, das competências, do nível de dificuldade, do TRI da questão, e curte o resto da playlist também que tem todas as questões da mais fácil até a mais difícil. Tchau, tchau, bom proveito e bons estudos. Enunciado da questão. Comparado ao caminhão, quantos minutos a menos o carro leva para percorrer toda a rodovia? Ô, gente, duas coisas importantes. Quando fala comparado, tá? Quando tá comparando, ou é uma questão de duas situações, ou é uma questão de um antes e depois. Fica sempre de olho nisso. E qual é o comando? Calcular, né, quantos minutos a menos, ok? O carro leva para percorrer toda a rodovia. Que rodovia, Breno? Sei lá, vamos ver as alternativas. Olhando para as alternativas, temos aqui, né, um monte de número que não ajuda em nada. Vamos para o texto de apoio. Sempre fazendo o ECA, enunciado, comando, alternativas e apoio. Então já sei que é para comparar o caminhão com o carro e calcular o tempo em minutos. Uma concessionária responsável por um trecho de 480 km de uma rodovia. Já vai marcando aqui as distâncias, tá? Nesse trecho foram construídas 10 praças de pedágio, onde funcionários recebem os pagamentos nas cabines de cobrança. Também existe, vamos marcar esse 10 aqui também, que pode ser útil. Também existe o serviço automático, em que os veículos providos de um dispositivo passam por uma cancela, que se abre automaticamente, evitando filas e diminuindo o tempo de viagem. Segundo a concessionária, o tempo médio para efetuar a passagem em uma cabine é de 3 minutos. E as velocidades máximas permitidas na rodovia são de 100 km por hora para veículos leves e de 80 km por hora para veículos de grande porte. Considere um carro e um caminhão viajando, ambos com velocidades constantes e iguais às máximas, aqui é uma informação importantíssima, as máximas permitidas. E que somente o caminhão tenha o serviço automático de cobrança. Ou seja, o caminhão não precisa parar nas cancelas, né? Mas quem que precisa parar? O carro. Carro a 100 por hora tem que andar 480 km. Caminhão a 80 por hora também tem que andar 480 km. Se tá todo mundo com o valor da velocidade constante, a gente tá falando de movimentos que são uniformes. E em movimentos que são uniformes, a única coisa que importa é que a distância é a velocidade vezes o tempo, né? A famosa equação da velocidade média. É o famoso Deus vê tudo. Se eu sei a distância e eu sei a velocidade para achar o tempo, é bem tranquilo, não tem muito segredo não. Bora lá. No caso do carro, eu vou escrever o seguinte, que o tempo gasto por ele para percorrer essa distância é a distância sobre a velocidade, beleza? Ou seja, 480 quilômetros dividido pela velocidade dele, que é de 100 km por hora. Ou seja, o carrinho vai gastar um tempo aqui de quanto? 4,8 horas, beleza? Mas repara que desse jeito aqui, eu estou considerando que ele está indo direto, sem fazer nenhuma pausa. Depois a gente pensa nas pausas aqui, a gente vê de novo quem é que precisa, né, ter as pausas consideradas. Agora, quando a gente pega o caminhão, eu vou dizer que o tempo gasto por ele é a distância que ele percorre sobre a velocidade. Ele vai percorrer os mesmos 480 quilômetros, só que ele usa, na verdade, uma velocidade de 80 quilômetros por hora, ok? 480 por 80, isso daqui vai dar um tempo de 6 horas. Então eu sei quanto tempo cada um gasta. Mas não foi isso que a questão pediu, né? A questão pediu para a gente descobrir quantos minutos a menos o carro leva para percorrer toda a rodovia. Então é para comparar as duas. Comparando as duas, a gente vai ter que considerar simplesmente mais um detalhe que são as paradas, né? Se o caminhão tem o serviço de cobrança automática,
Quem vai fazer paradas é só o carro, né? O tempo gasto pelo carro vai ser de 4,8 horas, que é o tempo que ele passa andando com a velocidade máxima, mais as paradas que ele vai fazer. Cada parada que ele faz, segundo o próprio enunciado, dura 3 minutos. Beleza? Se ele vai fazer 10 paradas de 3 minutos, isso é um total de 30 minutos. 30 minutos, mundialmente conhecido como meia hora. Ou seja, 4,8 horas o carro gasta andando, mais meia hora fazendo paradas, porque ele é burro e não tirou o cartãozinho dele do sem parar. Isso dá 5,3 horas. O tempo gasto pelo caminhão, a gente calculou, é de 6 horas. O que o exercício quer? A diferença dos dois, né? É só a gente fazer o quê? O tempo do caminhão menos o tempo do carro. 6 horas menos 5,3 horas. Isso daqui tanto de hora? 0,7 horas. É nessa hora que, se você está numa aula presencial, alguém fala assim: ah, professor, 0,7 horas, né? 70 minutos. E é nessa hora que dá vontade de morrer, ô, gente, pelo amor de Deus, tá? Do mesmo jeito que 30 minutos é meia hora, né? Você não me erra falando que 0,7 horas é 70 minutos, não, pelo amor de Deus. 0,7 horas é a mesma coisa que 0,7 vezes 60 minutos, né? Quanto que dá? 0,7 vezes 60 minutos, 42 minutos. Gabarito letra B de Bazinga. Essa questão, pela lógica desse TRI aqui também, ficou com uma questão fácil, tá? Mas eu já encaminho ela para o nível médio aqui em termos de dificuldade de resolução. A galera costuma fazer uma bagunça para fazer essas questões que tem 2 etapas, tá? E aí, espero que você tenha gostado da correção. Essa questãozinha é muito bacana, tá? E se você quiser ver qual foi a próxima questão mais difícil que essa na prova desse ano, o link tá aqui em cima para você. E aqui do lado tem um outro vídeo também te ensinando a organizar os seus estudos em física, beleza? E se você quiser conhecer mais o meu trabalho e estudar comigo, o link tá aqui embaixo na descrição.